Olá a todos! Hoje nós vamos estudar a libertação da velha criatura e do pecado. O que a Bíblia nos diz a respeito de nossa libertação do pecado? É isto que vamos estudar hoje. Vamos iniciar com o versículo 2 Coríntios, verso 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Este é um dos pontos mais importantes que a Bíblia nos adverte, dizendo que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. O que fica compreendido é que há algo novo para esta nova criatura. E o que podemos entender é que existe algo velho por trás de tudo isto. Então, o que seria este novo? Poderia ser isto? Amarás o teu Deus sobre todas as coisas, não fará para ti imagens e nem adorarás, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás a casa de teu próximo e nem os seus bens. Precisamos entender quem é a nova criatura e ao mesmo tempo entender o que é a velha criatura. Para isso, vamos ler Hebreus 10, verso 9. Então disse: Eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Esse texto fala bem claro que se trata de duas criaturas classificadas como dois homens, o primeiro e o segundo. Mas para melhorar este esclarecimento com relação a este primeiro e segundo homem, vamos ler 1 Coríntios 15, versículo 47, 48 e 49. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno? Tais são também os terrenos, e qual o celestial? Também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. De acordo com o texto, o primeiro homem é o terreno, e este primeiro homem, o terreno, é o transgressor da ordem do Senhor Deus, e em sua transgressão tornou-se a velha criatura. E nesta condição de transgressor, sendo ele o primeiro homem, contaminou a todos com a sua transgressão. Toda a sua descendência foi contaminada pela transgressão do primeiro homem, o transgressor. Para que isso fique bem mais claro e bem mais explicativo, vamos ler Romanos 5, verso 12. Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque e por isso que todos pecaram. E depois disto, todos nós trazemos dele a sua imagem e semelhança, infelizmente contaminada com o pecado e com a morte. Pois o homem deu ouvidos à sua mulher, transgredindo a ordem do Senhor Deus, condenando ao pecado e à morte todos os seus semelhantes e fazendo de todos uma velha criatura, a qual pertence toda a transgressão e pecados. Esta é a realidade do homem que caiu em transgressão. Depois de todas essas explicações com relação ao homem caído e à velha criatura, agora vamos falar da nova criatura. Quem é a nova criatura e como ser uma nova criatura? Só para recapitular o que lemos anteriormente, que diz: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Então, já percebemos que é o estar em Cristo que nos torna uma nova criatura. Já vimos que quem pertence ao primeiro homem, Adão, é uma velha criatura. E isto é um fato. Então, como podemos ser uma nova criatura?
nestas condições de transgressor e pecador? Pois é isto mesmo que vamos buscar juntos e esclarecer dentro da palavra de Deus. Pois já sabemos, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Agora vamos ler 2 Coríntios 5, verso 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque julgamos assim: se um morreu por todos, logo todos morreram. Vamos ler também Romanos 6, verso 8, que diz: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Aqui está o ponto. A morte de Cristo precisa ser considerada como nossa própria morte, num sentido inclusivo e substitutivo. Para isso, vamos ler Romanos 6, verso 6, e compreender essas duas questões, inclusivo e substitutivo. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído, a fim de que não servamos mais ao pecado. E para a conclusão e compreensão de Romanos 6,6, vamos ler Romanos 6, verso 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. É por este fato que precisávamos ser atraídos em Cristo e crucificados juntamente com Ele, para que na sua morte também recebemos a nossa morte, e pela sua ressurreição Ele nos dê a sua vida. Agora vamos ler Romanos 7, verso 4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Ser uma nova criatura é considerar o fim da velha criatura proveniente de Adão e concordar com sua morte e ressurreição em Cristo, e assim confessarmos a nossa morte e ressurreição como o ponto da fé. Tudo está aí para quem quer ver. E depois de todo este processo de nossa morte e ressurreição com Cristo, é posto um fim no velho homem, na velha natureza, e é estabelecido o Filho de Deus em todo aquele que crê. Como disse Paulo em Gálatas 2:20, estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não existe um outro processo de libertação do velho homem e do pecado, a não ser a nossa plena confiança em nossa morte e ressurreição com Cristo, porque só assim é feita a substituição do primeiro homem para o segundo homem em cada um de nós. Sem darmos credibilidade a este milagre de nossa morte e ressurreição com Cristo, não há libertação plena do pecado. E para finalizar, vamos confirmar tudo isto lendo 1 João 3, verso 9. Qualquer que é nascido de Deus não vive no pecado, porque a semente dele permanece em nós, e não podemos viver em pecado, porque fomos nascidos de Deus. Amém. Que o Deus da paz, da misericórdia, de toda bondade, possa esclarecer esse estudo em sua mente, em seu coração, de acordo com sua vontade, pois é um Deus de amor, de justiça e de paz. Em nome do seu amado Filho, te agradeço, ó Senhor, por essa oportunidade de compartilhar a maravilha da tua palavra com todos estes amigos.
Obrigado. Em nome de teu amado Filho, Pai. Amém.